Não sei se já aconteceu com você, com algum familiar ou algum vizinho. Cresce o número de processos por erro médico no Brasil. De um lado, pacientes e familiares que buscam indenização e punição por procedimentos considerados desastrosos durante o atendimento. E de outro, especialistas que alegam sobrecarga de trabalho e falta de estrutura, principalmente no sistema público de saúde. Veja agora na reportagem de Mariana Moreno. Há 11 anos, João perdeu a esposa. Negligência, né? Ela foi vítima de uma sequência de erros da equipe médica depois que teve o intestino perfurado acidentalmente durante cirurgia para a retirada de um mioma no útero. Falou que o útero estava grudado no intestino e neles desgrudar o útero, aí perfurou o intestino. Eles falaram que foi uma fatalidade. Falou para mim o que aconteceu com ela na época. Podia ter acontecido com a filha dele ou com a mulher dele, falou que foi uma fatalidade. A paciente teve infecção generalizada e durante o atendimento sofreu diversas complicações. Teve uma baixa saturação de oxigênio no sangue, tá? Em decorrência dessa baixa saturação, os médicos tentaram entubar para fazer uma respiração artificial. O respirador não funcionou porque estava com defeito no painel. Depois que falhou essa tentativa de respiração artificial, os médicos deram um medicamento errado, que só dificulta ainda mais a respiração, porque é um medicamento para sedação, tá? E só depois que foi feita a traqueostomia e ela foi entubada, mas aí já com sequelas. Ela ficou mais de 45 minutos, né, nessa tentativa de ser reanimada. João ganhou o processo na justiça pelo erro médico e agora espera receber o valor da indenização. Veja o que disse o juiz na sentença do caso. A impressão que se dá é que o corpo médico não sabe o que fazer com pacientes graves, pois 80% de saturação de oxigênio no sangue é risco iminente de parada cardiorrespiratória, conforme disse o próprio médico ao depor como testemunha do hospital. O que o senhor acha que pode ter levado esse médico ao erro? Negligência deles. Né? Porque na época, até depois disso, eu fui visitar um cunhado meu, estava em outro hospital, aí eu vi ele lá. Falei, ué, trabalha aqui também? Porque eles trabalham tipo em 2 serviços, aí tem que correr, né, para fazer uma cirurgia aqui, terminar aquela, já ir para outra. É aí que acontecem os erros. Em 4 anos, o número de processos por erro médico cresceu 140% no Superior Tribunal de Justiça, a instância máxima para recorrer nestes casos. Passou de 160 em 2010 para 626 em 2014. Eu não diria muito mais erros, muito mais alegações de erros. A maior parte dos processos por erro médico, hoje em dia, o médico não é considerado culpado. Neste período, 18 médicos tiveram o registro cassado pelo Conselho Federal de Medicina e não podem mais exercer a profissão. Outros 625 médicos receberam punições mais brandas, que vão desde uma advertência à suspensão temporária da atividade profissional. Sobrecarga de trabalho, má formação de médicos e a falta de estrutura de atendimento, principalmente no sistema público de saúde, podem levar ao erro. Ele acaba atendendo muitos pacientes num período curto de tempo. Isso acaba levando a uma deficiência nesse atendimento, né? Ele pode errar o diagnóstico, pode errar a conduta. A maior parte das alegações de culpa do médico hoje em dia, as que mais geram condenação, inclusive, são as negligências. É a negligência do médico. Ou seja? A negligência é o médico não dar atenção suficiente ao problema da paciente. E aí aconteceu o erro. E aí acontece o erro. Ou aí acontece a não correção de um erro prévio. Atualmente, em atividade, existem 400 mil médicos no Brasil. As especialidades com maior número de processos são a obstetrícia e a cirurgia plástica estética. Foi um erro fatal. Para João, ganhar o processo na justiça não conforta a dor de perder a esposa. Eu não penso em comemorar. Eu comemorava assim, se ele fosse punido. Se eu soubesse que não, a partir de hoje ele não vai mais exercer mais, não vai correr o risco de fazer isso mais com mais ninguém, aí sim. Aí sim, para mim seria uma vitória. Entendeu? Porque aí eu não fazia com mais ninguém. Mas o caso só de ganhar a questão não, porque não vai trazer ela de volta mesmo.
Olha, falhas, erros acontecem em toda e qualquer profissão. O problema é que quando você está num hospital e quando você vai para uma mesa de cirurgia, principalmente, você entrega a vida da pessoa que você ama a um médico, a uma equipe médica, não é? E muitas vezes esse erro pode ser fatal, como foi no caso que nós mostramos nessa reportagem. Mas existem inúmeros erros médicos, né? E muitas vezes, quando a pessoa perde um ente querido, a pessoa está tão fragilizada que ela não entra sequer com o processo contra um hospital, contra um médico, contra uma equipe médica. Normalmente é isso que acaba acontecendo, porque a pessoa fica tão indefesa que ela acaba não fazendo, mas é preciso que isso seja feito. E além desse processo, se a pessoa se sentir prejudicada, é preciso também que entre ou o Ministério Público, ou ela própria, ou os familiares, também com um processo paralelo no Conselho Regional de Medicina, na tentativa de que seja cassado o direito do médico continuar exercendo essa profissão. Evidentemente que ninguém faz de propósito. Outro caso que você precisa ficar atento é que tem muito médico que quer fazer uma pequena cirurgia dentro do consultório. Nunca aceite isso. Você precisa estar sempre dentro de um hospital, por menor que seja a cirurgia, lembrando sempre que qualquer que seja a cirurgia, sempre existe um risco, sempre, e você corre esse risco.